Eu exijo voto impresso. Isso, professor, auditável, e eu tenho as provas, professor, que desde a eleição da Laurinda isso está sendo fraudado. Mas existe, né? Daniel, só uma dúvida. Como é que a pessoa eleita e duvida da legitimidade? Mas na dele não foi. Mas isso me parece perfeitamente coerente, Adélia. Ele tem certeza. Foi fraude e o fraudador foi ele, porra. Para vencer. Eu estou absolutamente convencido, depois daquela declaração que ele deu quinta-feira na televisão, que eu achei assim o máximo. Inclusive, eu fui até entrevistado aí para uma rádio gaúcha para falar sobre esse evento. Eu falei, porra, não há dúvida de que houve fraude, rapaz. E o fraudador foi ele. Claro, quem parte reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não entende da arte, já dizia minha avó. Gente, ele está certo. Se ele foi o fraudador, não pode se repetir a fraude. Tem certeza do fraude. As pessoas coerente. Ele é coerente, ele é transparente. Ele tem projeto, as pessoas costumam falar totalmente ao contrário, né? Não, mas eu estou dizendo o seguinte, os vocabulários têm que ser refeito para entender. Eu só discordava do Bolsonaro. Mas depois de quinta-feira eu falei, cara, nós quem não quer. Foi fraude, porra. Foi fraude. Com certeza. Vamos lá, meus amigos. Aberta a sessão aí, quais são os próximos passos? Sônia, que está comandando aí a... Então, aos 31 de julho de 2021, em primeira convocação, e 19h30 em segunda convocação, se instaurou a webinar desta... Em primeira convocação às 19 horas, certo? 19 horas. E em segunda convocação às 19h30. 19h30, se instaurou o webinar desta comissão eleitoral, formada por Adélia Miglevich, Lier Pires Ferreira, Arlindo Denor, Pedro de Souza, Sônia Ferreira Jobim de Carvalho. Nós da Comissão Eleitoral, então, nós hoje estamos apresentando as chapas. Esse processo, se foi instaurado, o processo eleitoral foi instaurado de um período de 11 a 28 de julho deste ano, e concorreu, apresentou uma única chapa assim constituída. A diretora administrativa, Laurinda Moreira Chidier, diretora coordenadora, Ofélia Pereira Ferraz, diretor financeiro, Wallace da Silva Rasplander, coordenador de ensino, José Geraldo dos Santos, coordenador de comunicação, Bianca de Moura Wilde, coordenador de eventos científicos e culturais, Paulo Rogério dos Santos Bahia, coordenador de convênios e articulações interinstitucionais, Bianca Coura Garnier, e para suplentes, Alberto Mendes, Elinete da Silva Aquino e Evelyn Cidade. Perguntamos se a chapa gostaria de apresentar suas propostas, falar alguma coisa? Né, dos companheiros, né? Por exemplo, o grupo, né, que aqui se apresenta para concorrer através da chapa, em sua maioria é oriundo do grupo que entrou no processo de reestruturação da PSERG, uma entidade que estava há quase uma década, né, sem nenhuma atividade disposta em suas considerações enquanto associação de funcionamento institucional, de representatividade profissional, civil, de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada e regida por estatuto próprio. Então, esse grupo conseguiu, através dos trâmites burocráticos, fazer o registro da PSERG, recuperar a entidade dentro
da questão burocrática na Receita Federal, conseguimos também reaver a sua sede, né, para registro do CNPJ, e continuamos dentro desse processo colocando a Pserge no patamar de respeitabilidade como instituição histórica, mediante a sua representatividade em coletivos, né, como, por exemplo, a Clema-Arge, a ABI, o Fórum Social Mundial, a ANASO, que é a Associação Nacional de Sociólogos, entre outros coletivos de representação de movimentos sociais, não só do Estado do Rio de Janeiro, como do Brasil. Então, eu acho que a gente tem condições, né, inteiramente a continuar colocando a Pserge no patamar que ela se constituiu historicamente, mediante a situação que estamos envolvidos na atual conjuntura de política, não só estadual, como nacional. Uma associação do porte da Pserge não pode ficar fechada sem nenhuma representatividade, né? Ela tem condições, porque se constituiu isso historicamente, politicamente, e a gente não deseja que a Pserge, né, morra na praia, porque ela já conseguiu, através de muitas lutas e de outros representantes que aqui estão presentes, né, e têm se manifestado a favor, né, da sua existência. Então, a gente se propõe a continuar a desenvolver esse caráter de organização da entidade e colocar a entidade no patamar que ela sempre teve, tanto no Estado do Rio de Janeiro como nacionalmente. Todos são profissionais da sociologia, são bacharéis, licenciados, né, com especializações, e também um trabalho profundo nas lutas sociais, né, desde da década de 80, e estamos aqui para reativar a Pserge e dar continuidade através da inserção de novos membros, principalmente da juventude. Entre essa juventude, a gente tem Bianca Wilde, Bianca Coura Garnier e Evelyn Cidade, que graduanda de Ciências Sociais da UFRJ, além dos decanos que insistem em continuar na Pserge. E tem uma frase bonita do professor José Geraldo, que ele disse assim: enquanto eu morrer, enquanto eu viver, né, eu jamais vou abandonar a Pserge. Então, eu vou estar na Pserge, nem que seja como suplente. Então, eu faço essa eu faço a frase, a palavra do professor José Geraldo como um lema dessas pessoas que estão aqui, né, presentes, não só concorrendo à diretoria da Pserge, mas como todos que insistem em manter essa entidade, essa instituição viva, e estamos aqui para isso. Com todo amor e carinho, principalmente por pessoas que já se foram e continuam espiritualmente vivos na Pserge, tanto que o título da chapa da Pserge, a gente escolheu o título dado por Santo Conterato, que é A Pserge Vive. Então, esse é o título da nossa chapa, e a gente está aqui para lutar para que essa entidade não pereça diante da perspectiva político, social, econômica e tantas outras coisas mais que o Brasil está passando, né? Está emergido aí, não vamos dizer que é um mar de lama, porque até da lama sai coisa boa, que é o caranguejo, né? Caranguejo, siri. Então, é uma coisa tão tenebrosa que a gente não sabe nem dizer no que o Brasil se meteu, mas é esperançoso, corajosos, né? Nós somos corajosos, estamos aqui para isso, para continuar lutando e dizendo que a Pserge vive, com os trancos e barrancos, né? A Pserge vive. Então, é isso aí.
Eu queria fazer assim um breve comentário, se me permitirem. Eu acho fundamental, né, nesse contexto que a associação se coloque como realidade, né? Isso foi uma luta que vem sendo implementada aí, a liberação do CPF da Adélia, né, a recomposição da associação. Eu acho que é fundamental, né, e foi um gás, pelo menos para mim, muito grande, né, receber de volta aí Arlindo Denot, Paulo Bahia, Gesálio, Isabel e outros que reingressaram aí na instituição nos últimos tempos. Eu acho que isso foi um grande ganho, né, que essa gestão, comandada pela Laurinda, mas com a participação aí de outros tantos colegas, conseguiu materializar. Quero crer que temos o desafio, né, e esse é um grande desafio mesmo, né, de trazer novos afiliados, novas pessoas para o escopo da associação, né, aumentando aqui o nosso grupo. E aí eu não sei, é só uma ponderação muito breve, se não seria fundamental, de alguma forma, a nova gestão, é uma sugestão, né, ter um boletim que pudesse ser compartilhado externamente, um boletim com oferta de vagas, com calendário de discussões, eventos. Eu acho que nós temos aí no campo do ensino, por exemplo, né, questões importantes como o novo ensino médio, a BNC Formação, que impacta tão diretamente na formação de professores em nível nacional, a questão da BNCC, que impacta dentro da sala de aula, a produção de material didático, tudo mais que diz respeito, né, ao ensino de sociologia, lato sensu. Né. Eu acho que a Pserge tem que se aproximar, né, desses fóruns que estão aí acontecendo, como esse grupo que debate o PNLD democrático. Acho que a Pserge tem que estar dentro desse debate. Né? Tem aí a ABEX, que eu acho também que é um parceiro estratégico. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a ABEX está operando aí mais uma vez a Olimpíada de Sociologia. Né? Eu quero crer que a Pserge poderia estar presente nesse grupo organizador, né, da Olimpíada de Sociologia, não apenas como apoio de braço, né, para esse trabalho, que teve uma primeira edição muito exitosa, quero crer aqui na cidade do Rio, no estado do Rio, mais diretamente, mas também no contexto de se colocar enquanto entidade, né, de articular novas redes. Né? Eu quero crer que esse é o grande desafio que se coloca para essa gestão, né, da Ofélia, e, claro, eu estou apenas colocando essas questões bem gerais, né, no sentido de apontar algumas possibilidades, né, a partir das quais esse trabalho possa acontecer concretamente, porque são coisas que já estão em curso. Seria aderir, ingressar e, claro, né, estabelecer um diálogo crítico, participativo, né, para o fomento dessas discussões. Né, a questão do mercado de trabalho do sociólogo, um boletim com oportunidades, tanto no magistério quanto no mercado, são coisas assim que têm um custo muito baixo, para não dizer que não custa nada, né, tem um empenho de tempo, evidentemente, né, não se nega, mas em termos de finanças, de custo financeiro, eu acho que não é quase nada. Né, ou nada que nós não possamos aqui fazer um rateio entre, né, esses membros decanos aí, quando a Ofélia falou em antigos membros da Pserge, membros decanos, eu, Guiomar e Arlindo Denot, não esboçamos reação, mas a Adélia, Alberto, já se vestiram a carapuça ali, então eu vou deixar para eles, né, essa posição de decano, e vou entrar aqui, digamos que dos novos afiliados, né, matrícula 2022. Então, se eu não tenho compromisso com a verdade mesmo, né, então... Então, Lê, a gente acata todas essas ideias, e todos vocês podem nos enviar bastante ideias, que eu acho que uma associação com os membros, né, com vontade de trabalhar, cada um dentro da sua função, pode muito bem
participar disso aí tudo, e o boletim é interessante, que a APSERG já tem uma página, tem um canal no YouTube também. Eu acho que a gente tem muito... E manter o WhatsApp funcionando, né? Isso, Mantém. o WhatsApp funcionando, perfeito. Eu quero agradecer a presença do professor Aloysio Alves, que está aí com a gente. Seja muito bem-vindo, professor. Um grande amigo aí de todos nós. Só desde a década de 70, você imagina se nós reuníssemos esses registros fotográficos, né, num pequeno filmezinho ali, mostrando as imagens, colocando o nome das pessoas, porque como eu fiz com uma certa pressa, eu acabei nem colocando o nome das pessoas, porque muita gente não conhece, né? Nós conhecemos, mas, enfim, os novos sociólogos, a nova geração, né? Então, se vocês acharem interessante a ideia, vão pensando aí de forma de juntar os registros que vocês têm, né? Fazer uma campanha até de quem tem foto, começar a enviar, para que a gente possa ir, né, formando um videozinho aí Sônia, de memória, né? De memória. eu tenho aqui em casa vários cartazes do Encontro Nacional de Ciências Sociais, tenho do Encontro do Ensino Médio. Eu havia combinado com o aluno representante na diretoria, que eu estou saindo agora, né, que eu faço parte, eu tinha combinado dele vir na minha casa para a gente juntar todo esse material e construir uma memória. Aí surgiu a pandemia, aí impossibilitou isso, né? Mas eu tenho muito material aqui em casa. Agora, foto, eu quase não tenho, porque não era eu que tirava. Entendi. Daqueles encontros. Não, pode ser, até interessante, você falou. Se você tiver pode fotos, ser também me pelos passa. jornaizinhos. A gente lá na UERJ, eu lembro que nós, não me lembro qual foi o evento na UERJ, que foi mostrado os jornais, Papo de Sociólogo e outros, foi mostrado. Acho que é interessante também a gente, né, colocar esses registros. Pois é, enfim, eu tenho para a gente ter uma memória ali, né? Tenho sim. Eu acho que vai, com o tempo, a associação precisa ser encontrada virtualmente. Então, ela vai ser preciso ter uma página. Pois olha só, Alberto, eu tenho aqui em casa, inclusive nos arquivos do meu computador, eu tenho as cartas que no Encontro Nacional nós enviamos, pedindo colaboração, contribuição, inclusive redução de valor de passagem aérea. Todos os contatos, eu não eliminei nenhum do meu computador, dos meus arquivos. Está tudo aqui. Então, eu posso encaminhar para algum e-mail também. É que o meu computador deu problema e o meu técnico não vem na minha casa, nem eu vou na casa dele, né? Nesse momento. Então, tenho ele arquivado. Todo esse material aqui. Essas cartas para a empresa, né? Porque são ideias de contatos, porque na época nós fizemos o Encontro Nacional com aquele, como é o nome dele, de São Paulo, que é marxista, inclusive. Mato Grosso. Isso. Que mudou de nome. A parceria que nós fizemos com a associação dele. Gente, o Alberto levantou a mão, eu tinha levantado antes, mas vou abaixar a minha, é só para falar que a lista de presença já está no chat, tá? Depois vocês copiam para poder depois assinar a lista. Tá bom, gente? Aí deixa passar a palavra agora para Alberto. Eu já assinei a minha. É o seguinte, que eu estou ouvindo a da UERJ e me recordei na live passada da participação da professora Litigard. Por acaso, vocês sabem se tem alguma coisa da associação na UERJ? Eu acho que Liê pode responder isso aí, né, Liê? Posso dar um informe. Olha só, o material que estava com a Luíte, eu fui pegar com a professora Fátima Ivone, que muitos daqui conhecem, ex-chefe de departamento lá de Sociologia no Pedro II, e está no departamento. Na verdade, hoje, né, está na sala do Laboratório Lincoln Bigalho, em São Cristóvão. Então, tem material lá.
Existe um material também de memória do que estava com o Jardim, que eu fui pegar com o Otair lá na casa dele, e está na minha casa. Então, são os 2 acervos que eu tenho conhecimento. Bem, tenho conhecimento de mais um, que é um material antigo da APSERG, que está com a Laurinda. Então, esses 3 acervos, em algum momento, a gente vai ter que reunir. Olha só, Lê, quando nós fizemos o encontro nacional, aqui na UF, eu estive com o Michel Miss na UFRJ, e ele me falou que havia na UFRJ, lá na sala dele, um material da APSERG. Isso, que ano foi que nós fizemos o encontro? Você lembra, Sônia? Tem muitos anos. Foi 2004. Acho que foi 2004, né, Adélia? Tinha lá no UFRJ, no armário dele, lá, algum 2004. material lá. Professor Luiz Alves quer falar, Guiomar. Oi. Oi, professor Luiz. Não, está entrando, que eu estava falando aqui com um telefonema que deram aqui para mim. Uma pessoa agora está melhor o som. Tá. Aliás, devia ser da associação, que é o Márcio Malta. Ele não está na associação, não? Ele é sociólogo, professor da Fluminense. Ainda não. Pois é, então vou falar para ele entrar. Me aposentei na Universidade Federal, voltei para a PUC. Voltei, sei lá, fiquei muito tempo na PUC, só que eu não fiquei no departamento de Sociologia. Eu fiquei dando aula de Sociologia no departamento de Comunicação, quando eu voltei. Mas é isso aí, pessoal. Tá ótimo ver vocês aí, sei lá, e continua aí. Agora eu peguei o bonde andando, que eu levantei e voltei agora. Vou atender aqui o Márcio Malta. Mas vai aí. Obrigada aí, professor Luiz. Obrigado a vocês. Quem ainda não falou, né? Quem deseja falar, né? Temos aí as 2 jovens, né? Que a gente estava citando, né? São 2 Biancas, né? Bianca Wilde e Bianca Coura Garnier. Bianca Coura Garnier foi minha aluna, gente. E é a única filha que eu tenho que seguir os passos da mãe, que meus filhos, ninguém quis estudar ciências sociais. Jovens inteligentes. Tudo traíra, né? Tudo traíra. Nós temos entre nós o professor Silas agora, né? Que deve estar presente também, que o pessoal não conhece. Se ele quiser falar alguma coisa, eu acho que deveria para ver. Fique à vontade, professor Silas. Vou falar o seguinte, eu não sou jovem. A gente pensou que tivesse entrado agora, professor Silas. Eu entrei na associação agora, mas nada de jovem. É que eu fui mais do ensino básico, então era mais ligado ao CEP, sindicato, nunca. Entendeu? Aí agora, através do Alidenor, depois da Ofélia, que eu me inscrevi. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. Silas, não existe idade, né? Apesar que ela chega mesmo. Chega, isso não tem jeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, toda experiência, né, ela é extremamente importante, principalmente para a nossa profissão. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós somos uma associação de categoria profissional, e nesse momento em que a sociologia, mais uma vez, né, ela está sendo execrada, né, eu não sei como é que vai ser o ano que vem, eu acho que a gente até tem que pensar num debate, sabe, assim, da importância do sociólogo e da sociologia dentro da escola, porque eu acho que tem muita diferença, não sei, tem seus campos, né, seja na universidade, seja na educação básica. Inclusive, a Adélia me passou, creio que passou para vocês, eu já até imprimi a parte, não vou conseguir ler tudo, né, porque esse aqui, muito legal. Então, tem um capítulo que fala, que é o capítulo que eu peguei, que fala da ponte
entre a universidade e a educação básica, entendeu, Silas? Como é importante, porque quem forma o professor da educação básica, né? É o professor universitário, né? Então, esse diálogo, ele é fundamental, né? Mas eu vi tanta gente com uma trajetória tão importante, tão me falta aqui a palavra agora, consistente na outra reunião. Eu falei, gente, nós temos que fortalecer mesmo essa associação, né? Quando você está numa associação de profissionais que você se fortalece, você fortalece aquela ciência, aquele campo profissional. Então, essa reestruturação, ela está sendo muito importante por tudo, tanto profissionalmente para cada um, para aqueles que estão começando, para aqueles que estão finalizando, né, para aqueles que militam, né? Essa associação, ela é importante para ser resistência, né, a esse projeto de destruição, né, do conhecimento que está em curso e com uma velocidade enorme, né? Então, assim, eu vi o quanto o Santo teve muita dificuldade, porque ele só contava com um grupo muito pequeno de pessoas, né, Adélio? Né, Ofélia? Um grupo muito pequeno. Alguma coisa como tinha um revezamento, digamos, mas tinha um grupinho pequeno, muito pequeno, 5 pessoas. Isso, para manter, né? E depois que ele se foi, aí ficamos órfãos, a gente ficou se dispersou e foi aquilo tudo que, né? Então, assim, eu espero muito, sabe, Silas? Eu espero muito que, se vocês convidem outras pessoas, disseminem a existência da APSERG, chamando essas pessoas para lutar mesmo, sabe? Que a gente se torne não só uma associação profissional, mas vou falar a palavra, um gueto de resistência, entende? Eu acho fundamental isso, essa postura interna, né? Eu acho que, Sônia, é isso, nós somos trincheira, né? Nós somos resistência, nós somos quilombolas, é completamente diferente. Mas eu acho que essa é a história do Brasil, né? Essa é a história do Brasil. Todos que estão aqui já viveram, em algum momento, esse estado de coisas, embora agora exacerbadamente. E como o Silas mencionou a questão da luta sindical, etc., eu sempre reparei, né, como observadora, mais do que como pessoa que vivia, mas eu sempre reparei que eles não podiam encampar as nossas lutas mais pontuais, e não podiam mesmo, né? Tinha outras bandeiras a serem levantadas pelos professores. Nós, na condição de sociologia, temos demandas também pontuais, para além das demandas mais gerais, que eu concordo que a gente esteja extremamente antenado, ou seja, extremamente articulado. A Ofélia mencionou os movimentos sociais, o Silas acaba de mencionar os sindicatos, o Lier já citou inúmeras associações que estão trabalhando em prol da sociologia. A Sônia acabou de mencionar, e eu estou aqui para isso, entre outros colegas, a articulação com a universidade. Nós não vamos trabalhar isoladamente. A gente vai trabalhar abrindo leques. Isso é fundamental. O segredo do negócio, ou melhor, como é que é? Aquilo que dizem, a alma do negócio é o segredo. Não, no nosso caso, a alma do negócio é a comunicação. É aqui que a gente vai ser testado. E, de fato, essa semana última, nós vimos o incêndio da Cinemateca, nós vimos a implosão do CNPq, metaforicamente, que foi a implosão do banco de dados, e nós estamos vendo, sim, em pouquíssimo tempo, como Sônia registra, a demolição de nossas instituições
algumas delas de esforços centenários. Então, é isso mesmo. O nosso trabalho é mais do que nunca necessário. De formiguinha, sim, mas vamos tentar achar as outras formiguinhas. Outra coisa que está me preocupando muito, eu não sei se vocês participam de outras listas, é a imagem do sociólogo. Na lista do meu condomínio, quando tem alguma questão, a grande maioria de direita, apoiador de Bolsonaro, e quando tem alguma questão de confronto, vem sempre, isto é coisa de sociólogo. Eu já li essa frase inúmeras vezes, isso é coisa de sociólogo. Então, a imagem social, ela está sendo desestruturada, destruída, entendeu? Com essa questão de apoio dessa mídia funcionando, e tem muita gente participando disso. Então, eu acho que essa questão da imagem, do trabalho do sociólogo, qual é a função dele na sociedade, as pessoas estão politizando só a função, não como cientista social, mas como uma pessoa de esquerda, entende? Eu tenho visto isso aqui frequentemente aqui na lista aqui do meu condomínio. Isso é coisa de sociólogo. Mas será que essas pessoas sabem o que é ser sociólogo? Não sabem. Entendeu? Né? Por isso que eu estou falando em a questão da imagem social, de quem é o cientista social, qual é o trabalho que ele realiza, as pessoas não têm ideia. É verdade. Então, não tem a menor ideia a respeito disso. Então, eu acho que é muito importante divulgar que o sociólogo é um cientista social, pesquisador, que ele não tira do nada, assim, não faz um diagnóstico. Um dia desse eu tive que reagir aqui na lista, aqui no meu condomínio, por acaso tem uma socióloga que participa, professora da UF do biomédico, né? Porque essa frase entrou. Aí eu tive que me posicionar, falar em metodologia científica, que nenhum sociólogo trabalha sem isso e que nenhum projeto é aprovado se ele não estiver metodologicamente perfeito, nem no mestrado, nem no doutorado, nem no CNPq. As pessoas não sabem disso. Essa associação do sociólogo com o cientista social, que é a mesma pessoa. Entende? Isso é muito grave. Isso é o início da destruição de um profissional, da formação de um profissional com base científica. Então, isso virou clichê. Isso é coisa de sociólogo. Tudo bem. Oi, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou em cima do que a colega está dizendo. Eu vou dar aqui um testemunho. Isso aí não é uma coisa moderna, não. Quando eu, por exemplo, entrei na universidade, que estava no início da ditadura, você ser sociólogo era uma coisa monstruosa. Era uma coisa monstruosa. O que se entendia de sociólogo, você se relacionava. Me lembro até minha mãe, coisa que já se foi, uma vez ela falou com uma vizinha, mas seu filho está na universidade. Ela disse, aí minha mãe disse, ele está estudando o quê? Sociologia. Ela ficou, o quê? Ela perguntou, mas ele é comunista? Isso era uma coisa muito comum. Que eu acho que quem melhorou, a época que isso melhorou um pouco, estou discutindo as pessoas, mas o que eles significaram, esse estereótipo de sociólogo, ele diminuiu um pouco quando o Fernando Henrique foi presidente da República, e o Betinho, que era uma pessoa carismática, irmão do Enfio, e que tinha uma badalação de imprensa. Então, um momento que isso diminuiu. Agora, esse estereótipo de sociólogo, hoje em dia, sei lá, com mídia social, então tem nem é mais do que o sociólogo, o cara diz assim que é esquerda. Esquerda virou um sentido de palavrão. Pessoal de esquerda... Restaurar isso é importante. Pois é, mas isso é uma coisa muito complicada, eu acho que isso não é resolvido na qualificação que o sociólogo tem, não. Tem uma gama de estereótipos acumulados historicamente, um discurso ideológico construído que é para arrebentar coisas, em última instância, que defendam quem está no povo brasileiro, o povo, do modo geral, os trabalhadores. Então, todos nós sabemos disso daí. Então, esse estereótipo faz parte dessa guerra de classe do momento que nós estamos vivendo. Então, assim, primeira pergunta, para efeitos da aprovação da nova diretoria, né? Alguma consideração, alguém que queira
se colocar de alguma forma, ou podemos dar sequência no sentido de que... A Lindenor estava com a mão levantada. Perfeitamente. Então, já passarei a palavra ao professor Lindenor. E, na sequência, né, meu último comentário é o seguinte, retornando ao começo, né, é muito bom nós estarmos aqui sempre nesse sentido de resistência, etc., que evidentemente é fundamental. Também é fundamental porque aqui são pessoas, muitas das quais se conhecem, convivem há muitos anos, uma relação afetiva entre umas com as outras muito, muito intensa e profunda também. Mas eu quero crer que uma associação só se constrói no sentido concreto, objetivo, em cima daquilo que ela propõe e apresenta no presente, e não apenas na sua história, na sua trajetória, no seu passado. É nesse sentido que eu entendo que a nova diretoria, após a luta, né, pela retomada da legitimidade legal, jurídica, enfim, né, após assentar aí algumas bases, como o canal no YouTube, como a página, eu acho que nós temos que avançar agora para proposições concretas. Né? Quando eu falo no boletim, eu estou falando, na verdade, na reativação do Papo de Sociólogo, que era o antigo boletim da APSERG. Então, eu acho que, em vez de criar um novo, a gente recria o anterior, mantendo a identidade. Muito bom. Né, e, de alguma forma, a referência de luta e de comunicação. Né, o Papo de Sociólogo talvez seja, né, esse novo boletim, que não vai atuar, quero entender que a APSERG, né, não tem que ficar entre a sociologia escolar ou acadêmica, né, o universo do magistério da sociologia, a sociologia profissional. Ela tem que abraçar as duas realidades. Né? Então, esse boletim, ele poderia ter, né, uma sugestão, indicação de livros, filmes, eventos, pequenos artigos que um ou outro pudesse escrever, ó, pequenos mesmo, coisa de 2.000 caracteres e não muito mais do que isso. Então, a gente avançaria aí mensalmente com um boletim, por exemplo, acho que começar mensalmente seria muito interessante, né? E, volto a dizer, aderir às lutas, né? Então, existe uma discussão sobre o mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, o licenciando não é sociólogo, né? Então, atuar nesse sentido da complementação pedagógica, para que as pessoas possam ter as suas duplas habilitações, para que possam operar no escopo mais amplo das possibilidades já restritas, né, contraditoriamente falando, mas a realidade é assim, né, do próprio mercado, e articulação com outras lutas. Né? Só aquilo que vai nos dar a visibilidade, a legitimidade que nós estamos buscando, é nós mostrarmos a cara para fora. Mais uma vez, gosto muito de fazer esses eventos, final de dia, final de semana, são importantes, são afetivos, reafirmam e repisam a nossa história, mas eu só acredito numa associação que vá para frente, né, que avance para o presente e futuro. Né, e no presente e futuro, existem muitas questões, né, que estão aí. Algumas como essa, né, que o Aloysio e a Guiomar trouxeram, que é a questão da identidade do sociólogo, o que ele faz, como ele se coloca, né, qual é a sua, entre aspas, função social, se assim pudermos brincar com as palavras. Mas, por um outro lado, existem questões concretas, né, que amalgamam hoje, né, que reúnem hoje uma série de outras entidades. Então, né, essa discussão do novo ensino médio, da BNC Formação, né, do Programa Nacional do Livro Didático, né, são elementos que podem amadurecer para que daqui a pouco, né, a APSERG comece a pensar até, né, em fazer uma associação para a produção de um livro coletivo, né, organizado por alguns membros da diretoria e outros colegas aqui presentes, né, coisas que nos deem visibilidade, meus amigos. Se nós não aparecermos, nós vamos ficar sempre aqui, né, correndo atrás, com todo respeito, do próprio Rabinho, né, repisando as velhas amizades, mas não agregando novos valores à nossa luta. E o fundamental, né, é agregarmos novos valores. E, para isso, nós temos que nos reprojetar no conjunto mais amplo das relações sociais. Então, as Olimpíadas de Sociologia, né, o diálogo com as universidades em nível nacional, mas principalmente no Rio de Janeiro, né, com os institutos, com as escolas, né, com as entidades,
se a gente não tiver essa capacidade, é um desafio dessa nova diretoria, é materializar produtos e lutas, né, com a chancela, não precisa ser exclusiva, mas com a chancela da APSERG, tá? Para que a gente possa avançar. Porque nas próximas reuniões, em vez de ouvir Lieira, Adélia, Arlindo Denot, né, nós possamos ouvir o garoto que chegou agora, que está na licenciatura, que está no Pedro II, na UERJ, na UFRJ, na UENF, sei lá por onde, né, e trazendo também as suas contribuições. Né, eu quase tenho certeza que eles têm coisas muito mais interessantes a nos dizer do que nós a eles. Mas é isso. Obrigado a todos, né, já encerrei a minha participação. Se eu abrir, pedir a palavra mais uma vez, pode me dar um cascudo. Se não tiver ninguém para falar... Não, tem o Arlindo Denot. Eu apenas sigo na esteira do Lier, eu só complementando aspectos que eu queria ressaltar. A atividade da associação agora, ela tem um caráter diferente do que foi na anterior, porque agora nós temos de lá para cá, nós entramos nessa terceira revolução tecnológica, teve a questão da internet, coisas que anteriormente o aspecto físico era muito importante. Portanto, eu acho que nós podemos ter grande visibilidade, se quisermos. E a diretoria, eu proponho, apenas sugiro a diretoria, que ela crie um canal no YouTube e faça atividade, eventos para fora, não é, como lives, não é, coisas em assuntos que vão agregar pessoas, não é, fora da área de sociologia, mas no qual nós tenhamos, vamos assim dizer, um lugar de fala, né, questões que nós possamos colocar. E também mantenha constante o encontro, além da diretoria, internamente. Quer dizer, esses dois níveis são importantes do ponto de vista virtual para que mantenha vamos dizer assim, a associação viva. Não é? Para ela estar viva, ela tem que estar em movimento. E o movimento é um movimento virtual. É claro que vão ter coisas presenciais e tal, mas essa questão do virtual para nós se tornou agora um ponto importante, não é? Então eu apenas sugiro isso, e o que eu estou falando, eu entendo que está inteiramente na esteira do que Lier e outros colocaram, não é? No sentido de agregar força. As pessoas não precisam estar todas dentro da associação. Em primeiro lugar, saudar a todos e todas, dar um grande axé, um grande auguso, um grande abraço. Aloysio, quantos anos, Aloysio aí? Nem lembra de mim. Eu também não tinha barba branca, nem cabelo branco, pode entender. Mas, olha, é um enorme prazer. Eu cheguei atrasado, estava fazendo outras coisas, consegui entrar agora e peguei aqui uma parte do final. Mas eu só quero acrescentar tudo isso que foi falado, porque eu acho que o Lier já deu o tom aí, acrescentado pelo Arlindo Denot. Eu acho que algumas questões permanecem. As questões não são novas e permanecem. Aquela velha ideia de mostrar para a sociedade o que são as ciências sociais, para que servem as ciências sociais. Isso não é novo, que desde da nossa entrada nesse processo, esse é um dos grandes desafios da sociologia no Brasil, eu acho que em outros lugares, mas no Brasil, no mundo, porque, na verdade, a sociedade brasileira ainda apesar de ter tido um presidente sociólogo, e num governo que tivemos o maior número de intelectuais da área das ciências sociais, entendeu? A sociedade brasileira, de uma maneira geral, e as próprias ciências sociais, né, elas ainda não se conhecem de uma forma desejosa, que nós gostaríamos de ter. Então, as confusões, o uso ideológico, a politização, isso já faz tudo parte do processo. Tá? Então, o que o Lier falou, deu o tom, o Arlindo Denot, etc. Agora, a APSERG, ela sempre teve uns problemas estruturais muito sérios. Entendeu? Porque pensar o que podemos fazer, um monte de coisas. Agora, nós tivemos muita dificuldade, vocês são testemunha disso, quem esteve na direção, na administração, desde lá de trás, que a APSERG teve uma dificuldade muito grande de se manter, de se estruturar.
Como é que vai ser agora? Eu não sei. Eu acho que a diretoria ela vai ter esse desafio nessa reestruturação de como é que a gente constrói um espaço de diálogo, um espaço de aglutinação dos cientistas sociais do Rio de Janeiro, entendeu? Em que seja de acolhida e que dê a condição de visibilidade dos nossos trabalhos perante a sociedade brasileira, perante a sociedade do Rio de Janeiro. Porque outras associações, já foi falado aqui, as associações nacionais já fazem isso através de encontro e tal, mas restrita ao mundo acadêmico, ao ambiente acadêmico. Eu acho que a PSERG tem um outro caráter para ir para além do mundo acadêmico, da característica acadêmica. E eu acho que a gente precisa trabalhar isso. Esse é um ponto. E o outro ponto é que hoje a questão da memória, para resgatar isso tudo, né, no sentido de resgate, a questão da memória, né, envolvendo a própria sociologia, os sociólogos no Rio de Janeiro, passa a ser um elemento, uma arma importantíssima, porque ao longo desse processo, nós tivemos colegas e temos até hoje pesquisadores dentro das suas instituições universitárias, aposentados, história e produção desses pesquisadores, que nem sempre são conhecidas. Os mais conhecidos estão aí publicando, etc. e tal. Eu acho que a PSERG vai ter que pegar esse nicho justamente dos que, né, ao longo desse processo, não tem o devido reconhecimento, porque tem essa questão também, para valorizar a sociologia, o pensamento sociológico e tal, o reconhecimento e a valorização, entendeu, das produções, né, dos nossos. E eu acredito que aqui, eu acredito que a PSERG, através de todos que passaram pela PSERG, né, desde Isabel Picalunga, né, Oséias, aí a minha geração, né, que pegou aquela época que nós fizemos aquele debate passado, e agora daí está a Luísa, o Tagizália, etc., né, nós temos uma memória aí a ser trabalhada do pensamento sociológico. Eu ia falar carioca, né? Do Rio de Janeiro, talvez, né? Do pensamento sociológico, porque são reflexões, posicionamento em várias áreas do conhecimento acadêmico. O sociólogo, ele atua em várias áreas. Nós temos sociólogo na Fiocruz, nós temos sociólogo no sindicato, nós temos sociólogo em partido político, nós temos sociólogo em empresas privadas. Quer dizer, onde estão e o que faz os sociólogos, dentro do que o Lier apontou, né, a gente mostrar essa produção, é a gente dando visibilidade, é criar um espaço que vai para além daqueles critérios academicistas, né, do ambiente, estritamente da linguagem científica, para a gente atingir a população de uma maneira geral. A gente precisa de uma sociologia de combate, de uma sociologia, eu ia falar popular, que seria um termo que a gente usaria na década de 80, de uma sociologia popular, não, no sentido de estabelecer, gosta e tal, no sentido da gente construir, né, no meio dessa reconstrução, na verdade, algo interessante e novo, que estimula as pessoas a nos ouvirem e lerem o nosso material e ver nossas vibes. O que a gente vai apresentar de diferente disso que já está aí, ó. Nós estamos vivendo uma loucura virtual. Eu costumo dizer que esse mundo virtual não me pertence. Mas, olha, o que eu tenho assistido, né, tem coisas interessantes e tem coisas não tão interessantes. Também está havendo um congestionamento virtual de atividade, etc., que a gente vai ter que ter muito tato, muita percepção, e aí essa diretoria tem que juntar esse material, estruturar, né? Então, como se criar, né, reconstruir e sustentar mecanismo de aglutinação, de que dê visibilidade a esse pensamento sociológico coletivo de um conjunto, né, de profissionais, no espírito apsergiano, que tem a ver com a luta, com a resistência, com a democratização. Hoje está aí. Hoje, o fortalecimento da sociedade civil, na relação Estado e sociedade, hoje, estamos ameaçados nos direitos humanos, estamos ameaçados numa série de coisas. Então, é sociologia de combate. Entendeu? Temos que fazer uma opção, é sociologia de combate. Então é isso, obrigado aí, um axé, um guzo para vocês muito grande, mas é muito bom ver o Alberto tá aí. Alberto, falei com o Jô essa semana, hein? Só para te dar um alô pro Alberto. Valeu, tá? Um beijo aí no coração de cada um, né? E vamos que vamos, estamos juntos. E misturado. Eu acho que Bianca, acho que deseja falar, então já estamos em cima da hora. Sim.
Então, eu só quero dar um salve para o pessoal, né, para os colegas, né, e dizer assim que a gente precisa festejar mesmo esse renascimento da PSERG, né, e que a associação ela é de luta, assim, ela é de resistência. A gente sabe, a gente está entrando agora, né, os mais novos, Neu, Bianca, mas a gente sabe a importância de consolidar, né, o ensino de sociologia no ensino básico. Eu sou professora do ensino básico, né, na rede estadual. Então, com essa ameaça que a gente está aí, né, diante da nova BNCC, né, que vem para ofuscar, assim, o sentido geral mesmo, né, que é a obrigatoriedade, quer excluir, quer tirar, né, a obrigatoriedade do ensino de sociologia no ensino básico. Então, a questão que se coloca mesmo é que a PSERG ela vai continuar resistindo, né, ela é de luta. Então, a gente precisa mesmo garantir, né? E a gente vai garantir isso, vai ajudar a garantir, né? É isso. Eu acho que depois de Paula, a gente pode encerrar a live, gente, que já passou do horário. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. De fato, a proposta que o professor tinha feito anteriormente de ampliar os canais de divulgação são fundamentais, né? Eu tenho uma curiosidade, quantas pessoas têm associadas, Ofélia, atualmente? Paulo, nós temos associados em analógicos e temos associados já através do formulário eletrônico, né? Formulário eletrônico Entendi. É muito pouquinho ainda. Muita gente ainda não consegue alcançar esse novo modelo de sociedade e a gente tem que fazer muito ajustamento até então. Inclusive, Perfeito. fazer mutirão para ajudar o pessoal a entrar no novo modelo. Na verdade, mais uma curiosidade assim para iniciar a minha fala. Assim que você tinha me chamado, eu divulguei isso no grupo de discentes lá da UFRJ, em outros 2 grupos de pesquisa que contam com sociólogos e antropólogos também e tal, que é importante. Sobretudo a fala que o colega falou anteriormente de ampliar os canais. Agora a gente está num momento de uma guerra de narrativas muito, muito desigual e muito cruel e até muito covarde, né? Por parte dessa extrema-direita que tem entrado em todos os canais digitais, em todas as redes sociais e fazendo miséria. Então, na verdade, mais do que nunca, a associação precisa se fazer presente com os seus profissionais. Eu sinto muita falta do que o Bourdieu falava do Bourdieu, Florestan, Farnava, do intelectual público, de entrar no debate. E aí, sobretudo, ocupar esses canais com pequenas divisões de tarefas no Instagram, no YouTube, com pequenos vídeos, se posicionando, escrevendo pequenos textos, como o colega falou e tal. Isso é extremamente importante, sobretudo para desconstruir, não só para a gente entrar nesse debate, entrar nessa disputa de narrativas, mas também para desconstruir falsas ideias, como a outra colega também falou lá do grupo do condomínio dela, quando as pessoas falam pejorativamente, isso é coisa de sociólogo e tal. Então, de fato, temos aí uma longa batalha pela frente, mas parabéns a esse novo momento, né? E vamos ver o que a gente pode fazer aí para somar forças. Eu acho que Sônia pode encerrar, hein, Sônia? E, assim, inclusive, Paulo, pelo fato de a gente ter hoje os invasores, né, de lives, inclusive, e eles podem até se associar. Então, esse é um trabalho muito de formiguinha, porque a gente tem que verificar, inclusive, quem está se associando à PSERG, se ele verdadeiramente está apto, né, a ser associado. Então, inclusive, a gente está fazendo esse trabalho para depois responder quantos estão filiados, e fora os analógicos, né, que a gente tem listas e tem que ser atualizada. Aí eu vou passar a palavra para a Sônia para ela poder encerrar a live. Muito obrigada a todos, gente. Desde já estou dando meu boa noite.
Então, uma boa noite a todos. Foi uma noite extremamente produtiva, né, de apresentação de chapa, e que também, pela fala de cada um, representa esperança, representa determinação e generosidade em partilhar essa ciência com a sociedade. É isso que ficou bem claro na fala de cada um de vocês. Essa consciência política da importância da sociologia para a sociedade, né? Bem, então eu quero agradecer a presença de todos e convidá-los para o dia 28 de agosto, quando será a eleição desta chapa. Esperamos que todos estejam presentes e mais pessoas venham, né? Se apresentem também para esse momento, que significa esperança aí de nova etapa da Associação Profissional dos Sociólogos do Rio de Janeiro. Parabéns. E está encerrada a sessão. E agora a foto, por favor. Não podemos deixar de fazer a foto com todos. Até para a gente poder, eu peço aos colegas que peguem essa foto e divulguem nas suas redes sociais. Né? Já é uma forma de nós alimentarmos. Aí quem tem o LinkedIn, quem tem o Facebook, quem tem o Instagram, pega a foto, bota lá, faz uma notinha e já é uma forma da gente manter viva a associação também. Perfeito. Enquanto vocês estão tirando a foto, me diga uma coisa, no dia 28 a gente também vai fazer uma BIC divulgação? Sim, porque é a eleição. Dia 28. Paulo César, sua foto está de galã, mas a gente quer ver você. E mais as 6 pessoas, Bianca Wilde, Bianca Coura, para a gente fazer a foto. Já tem gente saindo. Vamos tirar essa foto logo, meus amigos. Vamos. Cadê as Biancas? Reunião que passa do horário complica. Tem mais 6. Vida de artista é assim, né, Ali? Cadê as outras 6? Não vai? Que pena. Vamos lá. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3.